Aqui no Gente que Faz, você já viu muitos programas sobre diversos temas, sobre várias áreas de empreendedorismo. Mas essa aqui você nunca viu. Uma área de empreendedorismo, de engenharia para áreas de risco. Engenharia de risco. Esse é o trabalho da MMF. A gente está hoje aqui com o Luciano Machado, que é sócio da empresa. Obrigado, Luciano, por ter vindo. Eu que agradeço, Sabino, a oportunidade. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Com certeza. Luciano, conta pra gente primeiro a tua história. Tá. Porque toda história de empreendedor tem muito a ver com a experiência pessoal da pessoa. Como é que você começa a tua vida aí? Olha, o cara que empreendeu na nossa família foi meu pai. Então meu pai vem do Nordeste, vem da Bahia, com as irmãs e o irmão e a minha avó, pra cá, muito bebê ainda, e aí vai trabalhar na construção civil. História muito retirante que vem do Nordeste pro Sul. Então trabalha como servente de pedreiro, encarregado, mestre de obra, pequeno empresário. Isso há quanto tempo? Eu tenho 45, vou fazer, meu irmão mais velho, quase 10 anos mais que eu, tem 9 anos mais, há quase 50 anos isso aí. Certo. Há mais de 50 anos. Meu pai empreendeu há mais de 50 anos. Quer dizer, o seu pai já galgou esses degraus, né? Exato. Começa como servente pedreiro e vira um empreiteiro, Vira né? um empreiteiro, um pequeno empreiteiro. Pequeno não, meu pai chegou a ter 300 funcionários. Quer dizer, 300? É bastante gente. Bastante. Mas quebrou depois do plano Collor. Certo. Do plano Collor. Meu pai e minha mãe tiveram um plano que eu falo que foi infalível. Nossos filhos vão estudar. Sou filho mais novo de 4 irmãos. Então, sem dúvida nenhuma, a educação foi o que mudou a nossa vida, assim. Os meus irmãos foram trabalhar muito cedo, né? E aí a gente estudou. Fomos trabalhar com meu pai, eu fui o que trabalhou menos, né? Eu comecei a trabalhar ali com 15, 16 anos, mas fiquei pouquíssimo tempo. Aí entrei na faculdade, fui fazer engenharia. Apesar de ter uma empresa, uma empreiteira, eu sou o único que foi estudar construção civil. Então, meu irmão mais velho é economista, analista de sistema, o outro é arquiteto, né? A minha irmã é advogada, e eu decidi fazer engenharia inspirado no meu pai. Meus irmãos não queriam, não. Falaram, engenharia é muito dolorida, a gente sofre muito e tal. Meu pai me chamou no canto. Foi uma batalha para chegar aí ou eu digo uma batalha do ponto de vista de esforço pessoal? Você teve acesso a escolas diferenciadas tal ou não? Estudou escola pública? Eu estudei escola pública a vida inteira até entrar na faculdade. Tá. Então, assim, foi difícil, sim, mas eu, dentro da minha infância, assim, depois dos 10 anos de idade, que é um período ali que meu pai ascendeu, dos 10 até os 16 anos, assim, eu tive uma condição muito boa. Melhor que os meus irmãos que ajudaram muito meu pai a trabalhar. Tá. Mas depois dos 17, a coisa ficou bem difícil, meu pai quebrou e a gente estava numa situação muito complexa, os problemas do meu pai eram enormes, e aí eu sou aluno do Mackenzie na engenharia, né? E aí eu tive uma bolsa, a faculdade me deu uma bolsa que me permitiu terminar de estudar. Esse eu digo que foi um momento nevrálgico na minha carreira, assim. Foi muito difícil esse momento onde meu pai já não conseguia pagar mais a minha faculdade, né? Então ali era um momento decisivo. Ali era um momento decisivo. Então fui procurar. Você que pediu a bolsa? Eu que pedi a bolsa para faculdade. Fui conversar com o assistente social, explicar a situação, que não tinha condição, não tinha mais condição de continuar estudando. Então eu tinha um semestre inteiro atrasado, um semestre acabando, o outro para começar, e aí eu consegui a bolsa, o que permitiu que eu conseguisse dar continuidade na faculdade e me tornar engenheiro. Você fez engenharia civil? Fiz engenharia civil primeiro. E aí, como é que começou a carreira? Um momento muito difícil, ali me formei em 2002. Antes de sair da faculdade, me tornei bancário, fui trabalhar em banco, né? Então eu trabalhei em 2 bancos e a engenharia num momento complexo ali. Eu trabalhei numa área administrativa, mas antes de ir para o banco, eu trabalhei numa empresa de tubos e conexões. Eu trabalhei na Tubos e Conexões Tigre, e na Tigre eu descobri que eu era um cara da área comercial. Era um trabalho, era um estágio técnico na área de comercial. O que eu fazia? Eu apresentava produtos para a empresa de engenharia, para as construtoras. E eu tinha muita facilidade, assim, eu não sabia, né? Eu tinha outros colegas que faziam a mesma coisa que eu fazia, e aí o nosso chefe lá um dia perguntou, como é que você faz para marcar? Eu falei, eu ligo e marco. Ele falou, dá pra você fazer aí? E eu liguei e marquei. E aí eu descobri que os meus colegas não conseguiam fazer a mesma coisa. Então eu falei, peraí, aqui tem alguma coisa que eu sei fazer e que eu gosto. Né? Algum talento aqui. Mas aí depois disso fui trabalhar no banco. Esse aspecto de autoestima para o empreendedor é importante. Né? Opa! Porque o empreendedor, ele tá sempre arriscando, ele tem que acreditar nele, né? A primeira venda que você faz é você. Veja, se você me convida para essa entrevista e eu acho que eu não vou entregar aqui, eu não preciso nem vir.
né? Eu preciso saber que eu vou sentar aqui, vou falar, a gente vai desenvolver o assunto. Então, quem está pensando em empreender, a primeira coisa que ele tem que pensar é se ele tem capacidade de vender o que ele sabe. Porque é isso, você vai vender um produto ou um serviço, mas as pessoas precisam acreditar e confiar naquilo que você está falando. Confiar naquilo que você vai vender, sua equipe, o seu produto, enfim. E aí, quando você descobre esse talento comercial? Eu continuo, vou para o banco, inicialmente trabalhar na área administrativa, mas tenho uma carreira que aconteceu muito rapidamente, mas eu falo que eu quero ir trabalhar na área comercial. E aí eu viro gerente de empresas, que é algo assim que eu vejo dentro da minha caminhada, dentro da minha construção da carreira, foi muito importante para aprender com os empresários. Então, dentro do banco, nos 2 bancos, no banco seguinte que eu trabalhei também, sempre trabalhando com empresário, sempre tomando conta da conta ali dentro do banco, dos empresários, discutindo produto, discutindo aplicação, discutindo empréstimo, discutindo modelo de financiamento, estruturando o modelo de financiamento, o que facilitou muito e facilita muito hoje quando eu preciso pensar num projeto novo. Né? Então a carreira foi construída dessa forma, mas acho que todo empresário precisa entender um pouco dessa parte financeira para poder tocar a empresa, porque senão vai ter dificuldade. Veja, um negócio precisa de investimento, você precisa ver se o melhor é investir com o seu recurso próprio, se você vai conseguir dinheiro barato no mercado ou não, se você está pegando um dinheiro caro no mercado que inviabiliza o negócio, então isso me ajudou e ajuda muito. Você que cuida da gestão da empresa hoje? Eu que cuido da gestão, dentro da minha... comercial, imagina. Dentro da minha cadeira está a parte comercial, a parte administrativa e a cobrança financeira também, né? E esse passo de ser funcionário de banco para ter a sua própria empresa aconteceu como? Uma então, assim, aí fui para o banco e aí eu queria voltar para a engenharia, para a área comercial. Eu fiz entrevista em todas as construtoras. Todos eles falavam a mesma coisa. Pô, você é um cara de banco, você ganha um pouco mais do que a gente paga aqui, não vai dar para você voltar. E a Camargo Corrêa Cimentos me deu uma chance. Uma escola, foi incrível a experiência que eu tive lá. E quando eu fui para a Camargo Corrêa Cimentos, na área comercial, aí foi uma outra experiência que eu tive. Já dentro da área de construção, trabalhando no cimento e aí com grandes empresas, com empresas maiores, inclusive das que eu trabalhava no banco. Depois de um tempo na Camargo, eu decidi que aí sim, chegou a hora de empreender. A minha ideia, Sabino, de ter negócio, a primeira foi aos 13 anos. Eu tinha 13 anos. 13? 13. Minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. Eu falei pro meu pai assim, pai, por que a gente não compra uma perua escolar? A Luciana dirige e eu pego as crianças. Todo mundo riu em casa, todo mundo achou graça, mas acho que a gente poderia ter tido sucesso. Então, essa vontade de ser empresário vinha de longe. A construção da minha carreira, trabalhando com empresas, tanto nos bancos como na Camargo, eu achava que aquelas pessoas que empreenderam, eles empreenderam mais por necessidade, mesmo os que estavam muito grandes, muita gente que não estudou tanto, muita gente que não se preparou tanto, do que por vontade. Então eu falei, acho que se eu conseguir pôr o meu projeto no papel e implementar isso, eu acho que eu vou ter sucesso. Então a ideia era essa. Então assim, tinha uma vontade de autonomia, eu quero fazer do meu jeito, tinha uma vontade de ganhar um pouco mais de dinheiro. Sabendo, eu acho que a resposta é eu ganhei muito dinheiro para muita gente. Estou falando assim, tranquilamente, teve muita gente, tem muito acionista que nem sabe, nem me conhecia, mas ganhou muita grana com o meu trabalho. E chegou um momento que eu pensei, não é possível. Se eu dou dinheiro para os outros... Eu tinha uma carteira que eu gerenciava e que eu vendia 10 milhões por mês. Não é possível que eu não vou conseguir vender 100 mil para mim. Não é possível. Entende? Então, não chegou na hora que eu cheguei nessa realidade de que eu ganhava muito dinheiro para os outros e eu não estava ganhando tanto dinheiro assim, apesar de ser bem empregado, eu falei, não, para mim já deu, foi legal, aprendi, eu acho que está na hora de caminhar com próprias pernas. Foi esse o momento. Tem 2 tipos de empreendedores, aliás, tem vários tipos de empreendedores, mas tem aqueles empreendedores que imediatamente empreendem, né? Iniciam a carreira, iniciam a vida profissional já empreendendo. Outros preferem ter experiências na área deles ou não, mas de alguma forma você usa essa experiência para poder iniciar a sua própria empresa. O teu caso foi o segundo. Você teve essas experiências que te contribuíram de alguma forma para você poder formatar o teu negócio. A minha ideia, quando eu estava no banco ainda, de montar um negócio, era montar um restaurante. Guardei uma grana, achei que... Restaurante? Não era o engenheiro que virou suco, né? Não era o engenheiro, não. E aí... Eu juntei aquela grana, achei que era a grana que eu achava que precisava, e aí quando eu estava ok para pedir a conta no banco, falei, antes de sair, eu vou lá no Sebrae fazer um curso. E eu fui no Sebrae, fiz o curso e vi que minha grana não dava. Falei, não estou preparado. Falei, deixa eu ficar quietinho aqui. Sempre o Sebrae salvando a pele. Aí. Exatamente, nesse caso, literalmente me salvou, porque eu tinha acabado de casar,
né? E aí eu achava que tava, mas não dava. O dinheiro que eu tinha, sei lá, 30% do que precisava, entendeu? Certo. E aí do que tinha de investimento, não entendo de restaurante, né? E, enfim, até tive um café recentemente, mas não entendia de restaurante. Então, assim, teve sim essa coisa de aprender primeiro, então eu sempre acredito e defendo que você precisa estudar. Né? Vai ser muito difícil, assim, hoje eu trabalho com alguns negócios, a MMF é um deles, é o principal, é o negócio principal, mas eu nunca me aventuro sem entender antes onde eu estou pisando, fazer um plano de negócios, ver se a área que eu vou implementar ali, aquele negócio, é uma área propícia, se ela tem atratividade ou não. Então, eu acho que o preparo, no meu caso aqui, é o que me faz ter segurança. Essa segurança se comprovou, quer dizer, você confirmou essa segurança logo no começo ou de cara você já teve alguma dificuldade? Quando a gente montou a MMF ela não foi idealizada por mim, não. Quem idealizou a MMF foi o Ricardo, que me convidou, né? E a ideia dele era o seguinte, então eu saí da Camargo, agora que eu decidi que eu queria ser empresário, eu falei, pô, eu vinha numa sequência de 6 multinacionais. Eu falei, pô, não dá pra ter, com essa experiência eu não vou conseguir. Eu preciso ir para uma empresa menor. Então eu fui para uma empresa menor e lá eu conheci meu sócio. E aí, depois de quase 3 anos ali, eu falei que ia sair. Eu ia sair para montar uma empresa de pintura e gesso. Montei uma empresa de pintura e gesso. E aí o Ricardo me ligou e falou assim, pô, você tá saindo, cara, eu queria montar um negócio de projeto. Eu falei, pô, eu vou vender pintura e gesso, eu vendo projeto para você também. Ele falou, vender não, você precisa ter 1/3. Eu falei, mas por que 1/3? Ele falou, não, você precisa ter a mesma responsabilidade que eu. Seremos 3 sócios, os 3 com a mesma responsabilidade. E você vai cuidar da área comercial administrativa. Eu achei interessante, assim, ele me chamar para ser sócio e decidir, assim, a decisão, claro, de acordo com a minha vontade e tal, mas decidiu que eu serei a cara da empresa. Sou eu que chego, eu que falo, eu que apresento, eu que estou aqui. Então, foi isso. E aí, depois dessa pequena empresa, montamos a MMF. E no começo, a dificuldade qual que era? Qual que era a preocupação que se tinha? Ser ético com a empresa que a gente saiu. Então, a gente não visitou nenhum cliente entre os principais daquela empresa e ter negócio, né? Porque uma empresa, para sobreviver, ela precisa ter negócio. Mas, assim, ali, 2014, ano que vem a gente faz 10 anos. Pré-Copa, muita obra de infraestrutura para fazer. A gente já sabia quem precisava, quem tinha trabalho excedente que não tinha gente para fazer, e a gente foi. Então, a gente vai visitar o Rodoanel lá no lote 1, um consórcio entre uma empresa brasileira e uma empresa espanhola. A gente chega lá para se despedir, o cara fala, o que vocês vão fazer? A gente vai montar uma empresa de infraestrutura. Vão continuar com geotecnia? Vão. Então toca esse trabalho para vocês. No próximo bloco você vai contar detalhes dessa primeira história, do primeiro grande desafio aqui no Gente que Faz, que hoje está conversando com o Luciano Machado da MMF Projetos. A gente volta já já. Gente que Faz hoje está falando de projetos de engenharia. Nós estamos conversando com o Luciano Machado, da MMF. Ele está contando a história dele de funcionário, teve o sonho de abrir um restaurante e acabou como sócio de uma empresa de engenharia de projetos. É isso. Luciano, você estava falando do primeiro grande desafio e você citou ali, eu queria que você voltasse. Você citou uma obra no Rodoanel. Isso. O Rodoanel é o anel viário da Grande São Paulo, que aliás não está pronto ainda. Não está pronto. Ainda tem um trecho ali para construir, que é o trecho norte. Mas como é que foi isso? Porque o Rodoanel é enorme, é uma obra gigante, né, de infraestrutura. A gente vai parar lá logo de cara. Eu conhecia já, porque essa pequena empresa que eu trabalhava, depois que eu saí da Camargo, eu tinha contato ali. Então a gente foi se despedir lá. E eu sabia que ele tinha trabalho excedente, então a gente não pediu, né? Essa coisa da ética e tal. Ele falou, puta, tem esse trabalho aqui, não tem ninguém fazendo, vocês não têm interesse? E aí foi assim que a gente começou. Eu tava com a empresa de pintura e gesso, né? Eu tinha 4 contratinhos, mas esse contrato que a gente fechou, esse primeiro lá no Rodoanel, era mais de 10 vezes os 4 contratinhos que eu tinha de pintura e gesso. Eu falei, não faz sentido. Vamos terminar esses contratos e vamos seguir com a MMF. Então, esse foi o primeiro desafio da MMF. Depois... Peraí, ainda nesse desafio, o que eu queria entender é o seguinte. Tem muita gente que quando pega um grande desafio e não se sente ainda com estrutura, com experiência para enfrentar um desafio desse, fala, não, prefiro recusar agora e lá na frente eu pegar. Vocês já encararam esse desafio? Aí, Sabino, eu acho que vem toda essa experiência anterior. Né? Meus sócios um pouco mais jovens, né? Eles são um pouco mais novos do que eu, eles estavam muito receosos. Eu falei, não, vamos tranquilo aqui. O que a gente vai precisar? A gente precisa de um dinheiro para começar, então a gente vai pedir uma mobilização para o cliente. Né? A gente tinha uma verba para poder iniciar, a gente tinha feito um capital, mas que era inferior ao que a gente precisava naquele momento. Uhum.
Tá? E aí a gente pede essa mobilização, o cliente faz esse primeiro aporte de dinheiro e a gente toca. Eu sempre tive... Quer dizer, praticamente vocês começaram o negócio sem investimento. Sem investimento. Eu tive muita tranquilidade em saber que eu era o cara mais experiente daquela operação ali. Né? Dentro da engenharia, não. Dentro da engenharia, com certeza, o Ricardo tinha uma experiência maior. Mas do ponto de vista empresarial, tocar negócios e algumas decisões importantes que nós tomamos nesse primeiro momento. Separar o que é dinheiro dos sócios, o que é o dinheiro da empresa, que é muito importante isso, principalmente para quem está começando. Entender que a gente não pode tirar dinheiro da empresa enquanto pessoa física se não tiver realmente a possibilidade de tirar aquele dinheiro, aquele prolabore. Então, isso foram decisões que foram tomadas no início que foram fundamentais para a gente estar hoje sobrevivendo até 10 anos depois. O que vem logo depois desse primeiro contrato? Operação Lava Jato. E aí a construção civil tem todo o problema que a gente sabe que aconteceu. Nossa, muita empreiteira quebrou. Muita empreiteira quebrou, muito projetista quebrou, e a gente começando. E era muito interessante, assim, porque muita gente ligava para nós e falava assim, pô, cara, eu vou quebrar, como é que vocês estão? Tá tudo certo aqui. Para nós, a Lava Jato ali, ser uma empresa jovem, com poucos contatos, foi uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade. A gente deu, assim, uma acelerada no processo, porque quando as empresas muito grandes estão com problema e não conseguem fazer tudo, vai sobrando. E essas coisas que foram sobrando, a gente foi fazendo. Entende? Então, de 2014 até 2016, até início de 2017, a gente navegou, assim, em mar azul, assim, foi meio... Mas você não deixa eu entender, porque, assim, o pouco que eu conheço de obra pública, né, obra de infraestrutura, você precisa ter ali um fluxo de caixa, porque os pagamentos demoram, o governo demora para pagar, né? Sim. Quando você tem como cliente governo, o governo não paga ali de 30 em 30 dias, né? Como é que é isso? Onde vocês foram buscar esse capital? Nesse primeiro momento, a gente trabalhou para os empreiteiros. Então, a gente tinha essa noção... Que quarteirizaram para vocês. Que terceirizavam muitas coisas. Ele ganhava a licitação, o projeto ele não fazia, ele terceirizava para uma projetista. Então, a gente teve problema financeiro sim, porque a gente trabalhou com empresas que estavam passando por esse processo da Lava Jato e muitas vezes tiveram problema de fluxo de caixa, né? Mas a gente trabalhou e aí você para o trabalho, você é pequeno. Teve um momento, Sabino, na realidade desde o início, que foi muito importante. Todas as visitas que eu fazia, eu falava para os nossos possíveis clientes: eu só quero trabalhar com você se você tiver interesse em desenvolver um fornecedor. Porque o que tem muito na construção civil, o que tem muito nessas grandes obras, é o empreiteiro ali sendo apertado, sendo esmagado, né? E aí muitas vezes não conseguindo entregar os contratos. Então para nós isso não era interessante. Para nós era interessante alguém que quisesse um parceiro perene, um parceiro que tivesse longevidade e que pudesse estar junto. Eu acho que isso fez muita diferença. Então a gente trabalhou com essas empresas, tem empresas que eu trabalho há 10 anos. Tem muita empresa que eu trabalho há 10 anos, outras que eu trabalho há 7. Desde o começo. Então as concessionárias, nós trabalhamos muito para a concessionária. A gente tinha uma ideia inicial de trabalhar para concessões. Né? A gente achou que ia trabalhar para as concessões, mas para a gente ganhar o primeiro contrato de concessão, foram 3 anos. Então a gente trabalhou para outras empresas, trabalhamos para a indústria, fizemos projeto para a Ambev Embu, projeto para a Ambev em Teresina. Então a gente gastei muito sola de sapato no começo. O empresário que está pensando em começar e tem que saber, você tem que visitar, você não pode ter vergonha, você tem que ir atrás, tem que ligar para muita gente, visitar muita gente. Então acho que se tem um diferencial que a gente tem até hoje é conversar, inclusive com os nossos concorrentes. O network você não tinha, você foi desenvolvendo... O network eu tinha, porque o que aconteceu? Quando eu acho que talvez seja o maior patrimônio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu defendo muito isso. Quando eu faço palestra, eu falo para as pessoas, eu falo sobretudo para quem trabalha na área comercial. O cliente é teu, cara. Você foi para outra empresa, esse cara tem que continuar comprando com você. A confiança é sua, você tem que acreditar no seu produto. Sim. Você tem que acreditar no seu produto e oferecer para aquele cara e ele saber que você é confiável. Sim. Então é isso. Então quando eu trabalhei no cimento, eu trabalhei com todas as grandes construtoras de São Paulo. Então eu tinha muito network. Por que a gente conhecia as construtoras? Porque eu já tinha trabalhado com elas. Eles já me conheciam também. Aí, veio o Rodanel, veio esses primeiros contatos com as empresas. Como é que a empresa se consolida e cresce? A empresa se consolida e cresce com uma ideia de implementar impacto social dentro da coletividade. O que nós vamos fazer? Quem que é especialista? Do que nós somos especialistas aqui? Nós somos especialistas em geotecnia, sobretudo em geotecnia. Geotecnia? Geotecnia. A grosso modo falando, o estudo das mecânicas do solo e da rocha. Então, tudo que você vai fazer de obra que você precisa mexer com solo ou rocha, você precisa fazer um estudo geotécnico. Você precisa de um geotécnico.
né? Então tem um sócio que é mestre em geotecnia, outros 2 que são mestrandos e eu sou especialista. A gente tem um time de estrelas lá de consultores. Então a gente tem o Sérgio Asakawa, tem o professor Vôlei, que foi professor-chefe da Poli mais de 40 anos, dentro de geotecnia. E aí a gente começa a fazer projeto em área de risco. Agora já com papel, agora já com documentação, com um fluxo de caixa mais equilibrado. O que você diz com papel e documentação? Para você poder fazer obra, você precisa ter acervo técnico. Se você não tiver experiência comprovada, o governo não te deixa fazer uma obra. Muita burocracia nesse mercado? Ele tem bastante detalhes, sim. Você acha que burocracia é alguma coisa ainda que falta um pouco para a gente superar no mercado de empreendedorismo? Vai ser muito difícil uma pessoa que não é da área furar essa bolha. Eu vejo muito colega, muito engenheiro que trabalha nas empresas, que é da área, que tenta montar uma empresa e não consegue por falta de documentação. É difícil. Eu não sei, Sabino, como se poderia facilitar, porque o que a gente faz é muito complexo e muito técnico. Você precisa realmente de quem sabe. Você lida com vidas ali. Você lida com vidas o tempo inteiro, né? E a gente traz essa responsabilidade. Todos os profissionais têm responsabilidade, mas quando o médico erra, ele pode matar uma pessoa. Nós podemos matar milhares ou centenas de pessoas, né? Então, é nisso que a gente pensa o tempo todo. Geotecnia significa que vocês trabalham com área de risco. Área de risco. Principalmente, óbvio que vocês devem fazer outras coisas. Eu acho que a área de risco, hoje a gente tem um programa que chama... Área de risco, para a gente explicar, desculpa te interromper, mas áreas onde pode acontecer desmoronamento, enchentes, problemas de casas que acabem sofrendo com muita chuva forte, é isso, né? Isso que a gente infelizmente vai ver agora de novo no verão. Todo verão acontece, infelizmente vai acontecer de novo. Não estou sendo pessimista aqui, estou sendo realista. E há 2 anos atrás, eu falava que eu tinha um sonho que em 10 anos ninguém mais morresse por conta das chuvas. Agora faltam 8 anos. A gente tem o sonho de que ninguém mais morra por conta das chuvas. Hoje, assim, a gente está fazendo muito projeto de contenção, não em comunidade, mas os projetos em comunidade é o que nos faz brilhar os olhos, é o que a gente acredita que é o futuro. A gente fala muito no mundo todo sobre problema climático, sobre mudança climática, e mesmo que as metas de aumento de temperatura sejam cumpridas, os fenômenos climáticos vão ser maiores do que eles já são hoje, porque a gente, se cumprir a meta, se o mundo cumprir a meta, a gente está falando de um aquecimento global de 1,5 graus. Então, é uns 1,5 graus pior do que o que a gente tem hoje, os fenômenos serão maiores. Então, as cidades elas precisam se preparar para essas chuvas, para esses fenômenos que estão acontecendo, que vão acontecer. Tanto de seca, como está acontecendo agora no norte, que a gente está vendo lá na Amazônia, como de chuva, como que a gente está vendo no sul. Então, a área de risco, o que a gente acredita? Que ela precisa ser mudada, que ela precisa receber investimento. Quando a gente fala de área de risco, eu não estou falando só dos taludes, das encostas, estou falando das casas que são feitas aí nas várzeas do rio. Né? Essas casas que enchem, as enchentes vão continuar acontecendo. A infraestrutura ela precisa ser implementada para que se possa enfrentar e ter resiliência, que é outra palavra da moda, né? Mas que é importante, que o fenômeno aconteça e a cidade consiga se recuperar, que ela consiga passar desse problema. Então, assim, a gente investe muito em recuperação e prevenção de área de risco. A gente tem um programa que chama De Olho na Encosta, que é um programa piloto que a gente está fazendo lá em Campos do Jordão. É uma parceria que a gente tem com uma... Que é uma cidade que já sofreu muito com acidentes ali, com deslizamento, etc. Morreu muita gente. Do ponto de vista de relevo... Há quantos anos, mas isso aconteceu. Do ponto de vista de relevo, porque a gente aqui que está em São Paulo sabe que Campos do Jordão é uma cidade que as pessoas costumam ir para passear, para poder comer, curtir o frio, mas ela tem lá um relevo onde você tem muita encosta e você tem muita área de comunidade em Campos do Jordão. Onde a gente está lá, o bairro Santo Antônio, é uma área que já morreram algumas pessoas por conta de acidente. E Campos do Jordão ela é estratégica. Por quê? Porque além dela ter esse problema das comunidades, ela tem muito dinheiro. Tem muita gente que é importante, políticos, enfim, que vão para Campos do Jordão. Então a gente tem esse projeto, a gente acredita, colocamos bastante dinheiro lá para nós, que somos uma empresa pequena, média, pequena, né? A gente já passou de 2,5 milhões nesse investimento que a gente fez lá e a gente espera ter resultado. Eu deixei para o final uma pergunta sobre as dificuldades maiores que você enfrentou nessa jornada. Eu acho que nós estamos numa área que ela é muito conservadora, eu vou usar essa palavra. Uma área muito conservadora. Área de engenharia. Área de engenharia, sobretudo de infraestrutura, consultoria e projetos. Então, os nossos pares, eles têm aí pelo menos 50% mais idade do que eu. Então, eu acho que... Isso não quer dizer nada. Eu acho que a juventude, ela emperrou um pouco
a nossa caminhada, que é acelerada, mas poderia ser muito mais se a gente tivesse um sócio um pouco mais experiente, se a gente tivesse um sócio que tivesse um trânsito melhor. Eu me sinto muito respeitado dentro da área hoje, mas demorou. Isso foi conquistado ao longo de 10 anos. Sobretudo aí nos últimos 3, eu me sinto, assim, aceito dentro do mercado. Mas eu acho que essa aceitação foi uma dificuldade grande. E a dificuldade de entender que é preciso fazer para quem precisa. Eu acho que isso é um negócio que a gente tem feito no MMF e que a gente tem chamado um pouco a atenção para isso. Então a gente não trabalha só onde tem muita grana. Onde tem pouca grana, a gente tenta trazer visibilidade para aquele lugar para que se tenha dinheiro também. Por exemplo, nas favelas, por exemplo, nas comunidades. A gente está olhando para esse lugar também para que se possa fazer investimento ali. Agora a gente começa um processo de internacionalização, a gente vai trabalhar em África, já iniciamos esse trabalho. Na África? Principalmente em países que são menores, que para empresas muito grandes não são interessantes, mas para empresas pequenas e médias, o que a gente está fazendo, por exemplo, em Cabo Verde, que a gente iniciou esses trabalhos, faz muito sentido. Eles precisam de tecnologia, eles precisam de conhecimento, e a gente está lá levando sempre com um parceiro local para que possa ter a voz, para que possa entender a cultura, né? Porque isso é um ponto fundamental. Então eu acho que a dificuldade do início foi essa, ser aceito para o mercado. E agora a dificuldade é alçar novos horizontes. Eu queria agradecer o Luciano Machado, sócio da MMF, contando aqui a história dele, de uma empresa de projetos de engenharia. Muito obrigado pela tua participação, parabéns pela experiência. Obrigado pela oportunidade, como imaginei no começo, foi um bom papo e precisando, estou à disposição. Obrigado. O Gente que Faz volta na próxima semana, até lá.